Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a professora Hélida, de matemática, e nessa aula nós iremos falar sobre volume de blocos retangulares e cilindros. Vocês receberam, então, no GR8, né, as atividades, e nessa aula eu irei comentar com vocês sobre as fórmulas, irei fazer alguns exemplos, então acompanha aí comigo a definição primeiro, né, desses sólidos aí. Então, aqui eu tenho um cubo. O que é um cubo? Ele é um sólido geométrico que possui todas as faces no formato de um quadrado. O que é um quadrado? O quadrado, né, é uma figura geométrica que possui todos os lados iguais. Então, aqui eu tenho um cubo que possui 6 faces no formato de um quadrado. Se é formato de quadrado, então todas as faces, né, desse cubo, todas as arestas, possuem o mesmo tamanho. Então, se no caso eu falo que mede 2 centímetros, então eu tenho a altura 2 centímetros, eu tenho esse ladinho aqui com 2 centímetros, 2 centímetros, né? Então, qualquer aresta desse cubo mede 2 centímetros nesse exemplo. E o que é um paralelepípedo? Paralelepípedo é aquela caixa de sapato que você tem aí na sua casa. Então, ele possui, então, formato lá das faces de retângulo. Tá vendo ali? Então, ele possui 6 formas retangulares aqui nas suas faces. Então, eu tenho 6 faces, né? Ou seja, 6 retângulos. Então, pega uma caixa de sapato aí e analisa. Eu tenho 6 retângulos. 12 arestas, né? O que seriam as arestas? São esses lados aqui. E eu tenho 8 vértices. 8 vértices seria o quê? Seria esse encontro aqui dos lados, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, todas as suas faces têm a forma de retângulo. Então, lembrando que o paralelepípedo nada mais é do que essa caixa de sapato que você tem aí na sua casa. Cubo. Cubo seria um dado. Pega um dado aí que você tem o formato de um cubo. Então, qual que é a diferença do cubo com o paralelepípedo? O cubo eu tenho todas as faces no formato de um quadrado e o paralelepípedo eu tenho faces retangulares. E o que seria, então, um cilindro? Vamos aí num objeto que tem o formato de um cilindro. Né? Aquela latinha de milho. A latinha de milho tem um formato aí de um cilindro. Então, se a gente analisar aqui, esse formato aqui, a gente vai perceber que eu tenho 2 circunferências, tá vendo? Ó, a parte de cima do meu cilindro. Lá na latinha de milho é onde você pega o abridor e começa a abrir a latinha lá. Então, aquela parte de cima é chamada de quê? Circunferência, e a parte de baixo também é uma circunferência. Então, eu tenho 2 circunferências. Eu tenho também a altura desse cilindro, tá vendo? Então, essa latinha de milho, ela tem quantos centímetros? Mede lá depois. Então, você tem a tampa, você tem a base e tem a altura lá desse cilindro, tá? Então, na circunferência, vocês lembram aí o que significa do centro até o lado da circunferência é chamada de quê? De raio. Quando eu ligo 2 pontos da circunferência que passa pelo centro, é chamado de diâmetro. Se vai do centro até a circunferência, é chamado de raio. E quando você mede lá o tamanho, né, da latinha, isso é chamado de altura. Então, esses nomezinhos ali vai ser importante depois para quando a gente for olhar como que a gente calcula volume, qual que é a fórmula do volume. Então, vamos começar aqui. Primeiro volume em geral. Aqui, nas construções, os engenheiros calculam as áreas, né, para saber, por exemplo, quantos metros quadrados de ladrilho serão usados em determinado ambiente. Além de áreas, eles calculam volumes. Então, o que significa, então, volume? Quando eu falo a palavrinha volume, o que você
Pensa aí. Ó, é o espaço ocupado por um sólido, por um líquido ou por um gás. Então, quando você pega lá um copo, enche de água, eu pergunto para você, quanto de água cabe nesse copo de água? Você vai falar, 200 ml, 300 ml, meio litro, 1 litro, tá? Então, o que cabe lá dentro é o que a gente chama de volume. E qual que é a unidade de medida para volume? Metros cúbicos. Ó, 1 metro cúbico é o volume ocupado por um cubo de 1 metro de aresta. Então, seria um dado aqui, um dado com 1 metro de aresta. Lembrando que o cubo é aquela forma geométrica lá, sólido geométrico aqui, que possui todas as faces no formato de um quadrado. Todas as suas arestas são iguais. Então, o que cabe dentro de um sólido é o que a gente chama de volume. Então, quando a gente analisa lá a caixa de sapato, né, o paralelepípedo retângulo, o que a gente precisa considerar? A gente precisa considerar o comprimento, precisamos considerar a largura e precisamos considerar a altura. Então, a gente faz assim, chama, né, o comprimento de A gente chama essa largura aqui de B e a altura de C. Aqui C e aqui B. Certo? Então, como que você vai calcular o que cabe aqui dentro? Ó? Eu quero saber quantos metros cúbicos, né, de alguma coisa cabe dentro aqui dessa caixa de papelão, essa caixa de sapato. Então, quando eu peço para você calcular o volume de um paralelepípedo, basta você fazer isso aqui, ó. Multiplicar comprimento vezes largura vezes altura. É bem simples. Pega lá a medida do comprimento, pega a medida da largura e pega a medida da altura e multiplica. Pronto, você tem o volume. Você sabe o que cabe aqui dentro. Então, o que está cabendo aqui dentro? Vamos ter um exemplo aqui. Uma caixa d'água tem um formato de um paralelepípedo retângulo. Então, quando eu falo paralelepípedo, você já pode lembrar lá daquela caixa de sapato. Com as seguintes medidas internas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar esse paralelepípedo aqui. E vou colocar as medidas. Falou assim, ele é 4 por 3 por 1,5. Então, ele tem 4 metros aqui de comprimento, 3 metros de largura e 1,5 metros de altura. Qual é o volume interno dessa caixa d'água? Então, quando eu falo volume interno, você está querendo calcular o que cabe aqui dentro, certo? Então, eu vou fazer o cálculo aqui, ó. Volume, eu já aprendi. Eu vou pegar comprimento vezes largura vezes altura. Bem fácil. Então, esse exercício aqui foi bem camarada. Ó. Ele falou para você quanto que mede o comprimento, 4, quanto que mede a largura, 3, e quanto que mede a altura, 1,5. Então, basta a gente fazer esse cálculo aqui, né? Quanto que é 4 vezes 3? Vou fazer aqui, ó, devagar. 4 vezes 3 dá 12, né? Vou fazer de 2 a 2. Aí você vai fazer 12 vezes 1,5. Vou fazer aqui no cantinho. 12 vezes 1,5. 5 vezes 2 dá 10. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. 6 vezes 1 vezes 2 dá 2. E 1 vezes 1, 1. Vamos somar, né? 0. 6 mais 2, 8. 1. Não esquece, tem vírgula, né? Uma casa depois da vírgula, você anda uma casa, ou seja, dá quanto? 18. 18 metros cúbicos. Então, já descobrimos aí quantos metros cúbicos cabe dentro dessa caixa. Sei que o exercício peça para você quantos litros cabe dentro dessa caixa. Então, vai precisar anotar aí que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, é fácil, né? Se 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, então, se eu pergunto 18 metros cúbicos, 18 metros cúbicos equivale a quantos litros? Então, basta acrescentar 3 zeros na frente do 18, né? Que é 18 vezes 1000.
Então, vai ficar 18 mil litros. Então, a gente faz uma conversão aí de metros cúbicos para litros. Porque, geralmente, volume líquido, né? A gente trabalha com mililitros, litros, centilitros, né? Essa notação metros cúbicos, né, fica mais para sólidos. Note aí, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Se você precisar em algum exercício. Agora vamos para o volume do cubo. O volume do cubo é bem simples também. Então, vou colocar aqui o cubo, desenhar um cubo, né? A gente já aprendeu que o cubo ele possui todas as arestas iguais. Então, se eu falo que aqui a medida é A, qual vai ser essa medida aqui? A também. Qual vai ser essa medida? A. Então, qualquer aresta desse cubo mede A. Então, para a gente calcular o volume do cubo, basta você pegar comprimento vezes largura vezes altura. Ou seja, A vezes A vezes A. E de uma forma mais bonita, né, da gente colocar esse A vezes A vezes A, mais elegante, ó, A elevado ao cubo. Pronto. Já temos aqui a fórmula para calcular o volume do cubo. É só você pegar o lado e elevar ao cubo. No exemplo aqui, eu coloquei, ó, calcular o volume de um cubo cujas arestas medem 4,3 metros. Então, ele está falando assim, ó, você tem um cubo e cada aresta desse cubo mede 4,3. Então, vou colocar aqui, ó, 4,3, 4,3, 4,3. E ele pede para você calcular o volume. Fácil, né? Todas as arestas têm a mesma medida. Então, 4,3 elevado ao cubo. Basta pegar o 4,3 e multiplicar ele 3 vezes. Então, vamos fazer aqui 4,3 elevado ao cubo. Dá 79,507. Faz o cálculo aí depois. Metros cúbicos. Então, não esquece lá a unidade de medida, metros cúbicos. Se caso o exercício pedir metros cúbicos para litros, basta você pegar lá 79,5 e multiplicar por 1000. Então, lembrando que o metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, basta você pegar lá o valor que está em metros cúbicos e multiplicar por 1000. E o último, né, é o cilindro. Vou apagar aqui. Então, ó, para podermos calcular o volume do cilindro, precisamos da seguinte fórmula. Então, a gente já analisou lá o que é o cilindro, né? É aquela latinha de milho, é a latinha de refrigerante. Então, você tem aqui uma tampa e uma base, certo? Que é formado por duas circunferências. Mas para você calcular a área do cilindro, você vai precisar calcular a área da base, né? Aqui a área da base e multiplicar pela altura. Ó, vai multiplicar por essa altura. Então, você calcula a área da base e multiplica pela altura. A base é formada por uma circunferência. Vamos analisar aqui. A circunferência eu tenho, então, o valor do raio e tenho também o diâmetro. O diâmetro seria toda essa linha aqui, ó, que vai de um ponto da circunferência a outro ponto, passando pelo centro. E o raio, que vai do centro até a circunferência. Vocês lembram aí como que calcular a área da circunferência? Pi r ao quadrado. Só lembrar do francês Pierre. Pi ao quadrado. Isso aqui é a área da circunferência. Se você não lembra, anota aí no seu caderno. Área do círculo. Aqui, como eu já sei a área desse círculo aqui, então dá pra gente calcular o volume. Porque o volume é o quê? A área da base vezes a altura. Então, vamos escrever aqui, ó. Volume
área da base vezes a altura. Qual que é a área da base? A área da base seria esse círculo aqui, né? E como é que é o área desse círculo? Πr ao quadrado, vezes a altura desse cilindro, que eu vou chamar de H. Então, é πr ao quadrado vezes H, é o volume do cilindro. Lembrando que volume é o quê? O que cabe lá dentro. Quanto que cabe aqui de milho? Quantas gramas cabe de milho ali dentro? Vamos pegar um exemplo. Se eu pegar aqui um cilindro que tem raio igual a 15 centímetros e a altura desse cilindro aqui, eu vou colocar 20 centímetros. A pergunta é, qual é o volume? O que cabe lá dentro? Né? O que cabe aqui dentro? Eu aprendi que para calcular o volume dessa latinha de milho, desse cilindro, é a área da base vezes a altura. E a minha base é formada por essa circunferência aqui, ó, por esse círculo. Então, eu sei que a área da base é πr ao quadrado, e eu sei também que a altura é esse tamanho aqui, ó, tamanho da latinha, tamanho do cilindro. Eu já tenho todas as informações, ó, π é famoso, né? Quanto ele vale? 3,14. Raio, no caso ali, 15 centímetros. Qual que é o valor da altura? O exercício deu 20. Então, basta você fazer aí, 2 a 2, né? 3,14 vezes 15. Dá 47,1. Então, basta multiplicar ali por 20. Então, eu fiz 3,14 vezes 15. Agora, 47,1 vezes 20. Vai dar 942. O quê? Centímetros cúbicos, certo? Porque aqui eu estou trabalhando com a unidade de medida, centímetros. Então, eu tenho centímetros cúbicos. Então, esse é o volume desse cilindro aqui, desse primeiro exemplo, né? Vou colocar aqui exemplo 1 de cilindro. No caso, é o exemplo 3. Já fiz 2. Então, esse aqui é o exemplo 3. Peguei um cilindro com raio de 15 centímetros e altura 20 centímetros. Volume πr ao quadrado vezes H. Então, agora vai ser com vocês. Lá na folhinha, né, que vocês receberam no GR8, tem 3 exercícios. Então, vocês vão tentar fazer os 3 exercícios. Um é para você calcular o volume do cubo, outro é para você calcular o volume do paralelepípedo e outro é para você calcular o volume do cilindro. Então, assista o vídeo novamente, se precisar, e qualquer dúvida eu estou aí à disposição. Tchau e até a próxima aula.